A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM, um grande abraço para você sintonizado em 105,7. Hoje é sábado, 7 de março de 2015. Começa agora mais uma edição do programa Observatório do Esporte, primeira edição deste ano de 2015, que tem a apresentação de Guilherme Dias e, claro, toda uma equipe de comentaristas que vai trazer para você as informações que repercutem em todos os esportes. Aqui não tem só futebol, não, tem muita coisa interessante de outras modalidades para você. Porque você já sabe, né? Aqui no Observatório do Esporte a informação vai além das quatro linhas. E para começar essa temporada, esse ano de 2015, né? Hoje na mesa teremos as participações de Carlo Napolitano, Tuca Américo e também Zeca Marques, que já vai dar o primeiro destaque, sua primeira manchete. Pois não, Zeca, um abraço para você. Um abraço a todos os amigos do Observatório do Esporte, aos amigos ouvintes. E eu quero dizer que começamos em 2015 a sexta temporada, a sexta série do Observatório do Esporte. É sempre um prazer poder fazer parte desta equipe, deste time, fazendo algo que me dá muito prazer, que é discutir a relação entre o esporte e a comunicação. Bom, hoje eu quero comentar um episódio que eu achei que me marcou bastante, ocorrido no último domingo na Bélgica, a relação de paixão de um torcedor do Bruges com a sua equipe. Contarei mais adiante o que se passou ali no país europeu. Uma polêmica que envolve o jogador Di Maria, o argentino Di Maria, que atualmente joga na Inglaterra, no Manchester United, e que até o ano passado defendia o Real Madrid. E comentar um pouco o cenário do futebol brasileiro, especialmente a experiência do último domingo que se deu em Porto Alegre. Um setor do estádio Beira-Rio ofereceu ingressos mistos para os torcedores do Grêmio e do Inter no Grenal, no grande clássico. Alguns dizem que é o clássico de maior rivalidade do futebol brasileiro. Mas enfim, havia no jogo com o mando do Internacional um setor em que colorados e gremistas podiam sentar lado a lado com as suas camisas, torcendo para seus clubes. E tomara que a moda pegue. Já vamos voltar a repercutir então este assunto. Continua entrando em campo nossa equipe de comentaristas. Agora é a vez de Tuca Américo, aqui ao meu lado direito. Saudações para você, Tuca. Um grande abraço. Bem, saudações amigos da mesa, ouvintes. Quero dar uma saudação especial ao nosso diretor Fábio Fleury, que são poucos treinadores, diretores, managers que conseguem durar 5 temporadas, indo para a sexta temporada, né? Então agradeço aí toda a equipe, todo o pessoal que passou por aqui também, já está no mercado, né, já está trabalhando, já são os egressos do Observatório do Esporte. Temos uma equipe muito grande espalhada por aí que colabora ainda até hoje com a gente. Você diria que o Fábio Fleury é o nosso Arsène Wenger? Verdade. O nosso treinador que está há tanto tempo no comando da equipe. Quem sabe chega perto, né? Quantos anos ele está? São décadas, né? O Wenger deve estar já uma década e meia no comando do Arsenal. Tá certo. Bem, vou destacar hoje corrupção no futebol e no esporte em nível nacional e mundial, para não escapar aí das denúncias que acontecem, principalmente em época de pré-Jogos Olímpicos no Brasil e a próxima Copa do Mundo. Vou aí utilizar a expertise do meu amigo Zeca Marques para tirar algumas dúvidas em relação ao que ele acha essa decisão da Football Association Board em não alterar as regras do futebol, e falar um pouco também, complementando um pouco o assunto do meu amigo Carlo Napolitano, falar um pouco sobre o doping também. Acho que a gente vai estabelecer um diálogo interessante sobre isso em relação ao caso recente do Anderson Silva. Perfeito. Também ao meu lado direito, antes de eu anunciar o Carlo Napolitano. A informação aqui pede passagem. Arsène Wenger assumiu o Arsenal em 96, Tuca Américo. Então ele está perto de completar 19 anos à frente do Arsenal de Londres. Então o Zeca já esclarecendo também. Tempinho já, hein? Tá comandando o time do Arsenal. Mas, de qualquer forma, a informação exata para você em 105,7. Agora sim, os destaques também do nosso grande companheiro, palmeirense um pouco mais otimista para esse ano de 2015, né? Carlo Napolitano. Tá otimista ou não, Carlão? Um abraço. Depois da grande goleada no meio da semana, né? Contra o poderoso Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Mostra agora um futuro promissor pro Palmeiras. A vitória não foi contra o time, foi contra o campo. Era uma buraqueira só, né?
Mas olá, Guilherme, olá, Zeca, Tuca, amigos ouvintes. Eu, na verdade, vou trazer aqui alguns pontos de a gente conversar bem rapidamente. E faz um bom tempo que a gente não faz o programa, né? Depois de um longo verão chuvoso e caloroso. Repercutir aqui a eleição do Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo. Nós fizemos uma enquete aqui no último programa do ano passado. Fala sobre o doping do Anderson Silva, acho que é um tema que a gente tem que conversar. E mencionar aí algumas questões, por exemplo, a conquista do Campeonato Mundial de Surf pelo Gabriel Medina e a eleição da jogadora Duda Amorim como a melhor jogadora de handebol do mundo. E 2 temas que eu vou trazer para a gente conversar é a possibilidade da volta dos mata-matas no Campeonato Brasileiro, um tema que surgiu de novo nesta semana, e também sobre a campanha do Bauru Basquete, avassaladora com 20 vitórias consecutivas no Campeonato Nacional. Eu tenho a impressão, depois a gente pode até confirmar, mas desde a última edição do Observatório do Esporte, de lá para cá, me parece que o Bauru Basquete não perdeu mais. Porque a última derrota foi no início de dezembro, né? Pra gente ter uma noção aí de como tá bem o time do Bauru Basquete também. Vai decidir na próxima semana, no próximo final de semana, o título da Liga das Américas, pelo menos já está garantido na fase semifinal. Bom, vamos começar a aprofundar os nossos temas e pela ordem até dos destaques, né? Começando com o Zeca Marques. E você dizia, né, Zeca, que um torcedor escolheu até uma forma bastante diferente, inusitada, para demonstrar o seu carinho, o seu amor pelo clube? Antes, eu acho que já que a gente destacou o Arsene Wenger, que está há 19 anos no comando do Arsenal, Sim. É preciso dizer que o Alex Ferguson permaneceu 27 anos à frente do Manchester United. Então, por enquanto, o nosso diretor está no nível do Wenger ainda, que não ganha título, aliás, há muito tempo. O técnico José Mourinho tem sido um crítico contumaz, sarcástico, irônico da presença do Wenger na frente do Arsenal. Ele, no jogo em que houve entre as duas equipes no ano passado, parabenizava o Arsenal por manter tanto tempo à frente da equipe um treinador que não ganhava nada. Então, quiçá o nosso diretor algum dia chegará às marcas do Alex Ferguson, que ficou 27 anos à frente do Manchester. Bom, continuando ainda no continente europeu, vejo essa notícia que foi publicada no UOL no último dia 3 de março, com o título "Antes de eutanásia, torcedor entra em campo com o time e é aplaudido de pé". A história diz respeito a um torcedor fanático pelo Clube Bruges, da Bélgica, que tinha uma doença terminal. O seu nome é Laurence Schoenbaert, 41 anos. E como na Bélgica a eutanásia é permitida, a eutanásia é a possibilidade do cidadão decidir pela morte a partir de uma injeção letal, desligamento de aparelhos se ele estivesse entubado. Mas enfim, é um ato consciente em que a pessoa renuncia à vida em função de um problema de saúde irreversível ou que a medicina diz que é irreversível. Pois esse cidadão belga, Laurence Schoenbaert, que é fanático pelo Bruges, decidiu cometer a eutanásia, mas antes disso ele quis assistir a um jogo da sua equipe no seu estádio, no Jan Breydel Stadium, e foi ovacionado pela torcida, recebeu um tratamento VIP por parte do clube. O Bruges é o líder atual da Liga Belga e venceu o jogo por 3-0 diante do Moeskroen. E ele satisfez, portanto, o seu último desejo. Estava presente com a sua mulher e o seu filho, a sua filha, no estádio. E eu achei esse fato sensível, candente, para mostrar a paixão que o futebol faz com que as pessoas, os atos que uma pessoa acaba cometendo em função da paixão pelo futebol e por uma equipe específica, e algo que ainda talvez estejamos muito distantes de presenciar no Brasil, até porque a eutanásia é algo que não está na agenda de debate público, não faz parte de nenhuma pauta, de nenhuma instância aqui no Brasil, mas eu acho que muitos torcedores devem nutrir um sentimento, uma paixão por suas equipes, semelhante ao que o nosso belga aqui, o Lourenço, demonstrou no último domingo. Infelizmente, Zeca, as mortes que acontecem em relação ao futebol no Brasil acontecem de outra forma, né? Elas são voluntárias, mas atendendo a outros princípios. Infelizmente. Pois bom, eu achei sensível, achei uma história bonita. Uma história diferente, né? Eu acho que o jornalismo, ele deve cada vez mais explorar esse tipo de história, porque é uma narrativa que eu acho que foge do lugar comum daquelas que costumam acompanhar o noticiário esportivo.
Bom, a outra questão, aí um pouco mais irônica, podemos dizer até um pouco irônica demais, diz respeito a um jogador que atuou pelo Barcelona, o Carles Rexach, jogou pelo time catalão 350 partidas entre 1965 e 1981. Ele está no nível ali do Wenger, do Alex Ferguson, na permanência do mesmo clube. Ele veio a público para dizer que o Ángel Di Maria, jogador argentino, muitos o tiveram como principal jogador da Argentina na última Copa, em 2014, mais importante para a equipe do que o próprio Messi. E lembremos que o Di Maria não disputou a partida final contra a Alemanha, a decisão. Ele veio a público dizer que o Di Maria não permaneceu no Real Madrid, o grande rival do Barcelona, pelo simples fato de ele ser feio. E essa é a expressão que o Rexach usou. Ele diz que o Real Madrid tem um princípio, a partir do seu presidente Florentino Pérez, de apenas contratar galácticos que sejam admirados também pelas suas questões físicas. Galácticos galãs? Galácticos galãs, exatamente, Carlos Napolitano. E aí ele lembra, né, algumas contratações bombásticas recentes. Bom, Cristiano Ronaldo, que além de ser um bom jogador, é um personagem de campanhas publicitárias. Kaká, anteriormente o grande e talvez o ícone desse perfil, que é o David Beckham. Pensei que fosse falar Tevez. Não. Quer dizer que o Tevez não teria chance nenhuma no Real Madrid, né? Nunca, né? Pelo quesito beleza, nunca. Eu acho que aqui... Você foi barrado. Mas eu acho que a questão aqui tem duas coisas muito delicadas. Primeiro, mesmo que seja uma denúncia de um jogador do Barcelona contra o Real Madrid, eu acho que apelar para uma questão que envolve complexão física, que envolve as feições, eu acho que é algo extremamente indelicado, eu acho que isso é um comentário infeliz. Eu acho que poderia ter sido feita uma outra abordagem. Ao contrário, ou seja, o Real Madrid só contrata jogadores que atendam a um perfil, a um padrão de beleza que é ratificado pelo mercado publicitário internacional. A gente não precisaria citar o Di Maria. Sim. Né? Então acho que foi infeliz na provocação ao rival e foi infeliz da maneira como provocou, atestando ou querendo trazer à tona uma leitura a partir da aparência do Di Maria. E aí o que eu acho interessante não é apenas ver as matérias, é ver os comentários dos internautas, né? O internauta rechaçou o argumento do Rexach dizendo: então o que o Pepe está fazendo no Real Madrid? E aí vejam como que um preconceito e um estigma vai alimentando outros. Quer dizer, agora o Pepe então é tido por esse leitor como alguém desprovido de beleza dentro dos padrões. E se o Rexach quisesse mesmo cutucar o Real Madrid, o tiro saiu pela culatra, porque foi muito mais deselegante com o próprio Di Maria. Exatamente. Foi infeliz demais no comentário. Di Maria que hoje joga no Manchester United e até agora não repetiu as exibições que ele conseguiu. Embalou ainda com a camisa do Manchester. Acho que tenho que lembrar que ele despontou para o futebol na Argentina, mas ele ganhou projeção no grande Benfica, Sport Lisboa e Benfica, o meu clube português. E foi dali que ele migrou para o Real Madrid. É complicado mudar de uma liga para outra, há um tempo de adaptação e acho que na última temporada ele não conseguiu perfazer essa adaptação, mas é um jogador que para mim é admirável, apesar de eu achar que ele é bastante individualista. Mas enfim, fica aí uma reprovação para a busca de questões físicas para que se julgue a opção do clube A ou do clube B. E por último, eu quero destacar a experiência levada a cabo pelo Internacional de Porto Alegre no último domingo, de oferecer um setor do estádio Beira-Rio em que torcedores podiam entrar acompanhados de rivais gremistas. Então eu acho que foi uma cena muito bonita ver a mãe colorada com o filho tricolor, namorados, cada um com uma opção clubística, né? Amigos com diferentes paixões. Eu acho que é interessante a experiência, eu gostaria que a experiência fosse repetida em outros cenários, em outros estádios, em outros municípios. E lamento que anteriormente a essa iniciativa, pouco antes de começar o jogo, houve confronto entre as torcidas organizadas fora do estádio, com a intervenção das forças de segurança, tropa de choque. Ou seja, se algumas pessoas estão preparadas para aceitar o diferente ou outro, alguns, talvez ainda em grande maioria, não estão preparados para isso. E não dá para negar que esse é o cenário ideal, né? Duas torcidas
dividindo ali o mesmo espaço de forma pacífica, amigos podendo curtir uma partida de futebol juntos, familiares. Claro. E nem sempre na mesma família todos torcem pelo mesmo clube. Então, de repente, um pai, um filho, uma mãe que não tem oportunidade, que sirva de exemplo, mas pouco provável num futuro próximo que isso aconteça Zé, de fato, né? Eu diria ainda que não é que é a grande maioria, acho que é a minoria que ainda prefere ir para um estádio de futebol e ficar se batendo. Acho que a grande maioria dos torcedores gostariam de ir com pessoas conhecidas, rivais. As reportagens mostraram isso, ou seja, casais namorados, casais já devidamente casados, com filhos, esposa e esposo com camisetas dos times diferentes. E as pessoas falando, olha, é um sonho nosso vir pro jogo, a gente nunca veio, porque não podia. E a gente conseguiu fazer isso. Então acho que a questão da torcida organizada, Zé, que eu acho que é uma pequena minoria e que tumultua e que tomou conta dos estádios de futebol e acaba afastando a grande maioria do torcedor. Eu estou armando junto com a minha família, eu sou o único palmeirense numa família de corintianos notórios, né? Meu pai e meu irmão são corintianos, mas está armando de eu ir assistir um jogo do Corinthians no Itaquerão com meu pai e meu irmão que são corintianos, depois eles vão para a Arena Palmeiras comigo assistir um outro jogo do Palmeiras, né? Para equilibrar a disputa. O que é muito bacana, o problema é como seria recebido um palmeirense, né? Com a camisa do Palmeiras no meio do torcedor do Corinthians. O que é uma grande besteira, o pessoal partir para agressão. Eu posso dizer até que numa partida que foi transmitida na abertura da Série B em 2008, Corinthians e CRB, e eu fazia a locução para a Rádio Jornal de Maceió na época, era um sábado à tarde, estava até frio em São Paulo, eu estava com uma blusa verde. E me fizeram tirar aquela blusa. Com ameaças, inclusive, ou seja, uma ignorância tremenda, né? Algo que não tem mais espaço em esfera nenhuma, né? A gente sabe que, por exemplo, o Grêmio proíbe qualquer tom de vermelho no seu estádio, nos patrocinadores. Patrocinadores vermelhos tornam-se preto e branco nas peças de divulgação do clube. E o contrário, o Inter não permite que o azul e o preto façam parte das cores da sua divulgação. Agora, é interessante que a iniciativa partiu dos clubes. O São Paulo vai receber o Corinthians no Morumbi agora, e o presidente do São Paulo queria repetir a experiência no Morumbi. Por uma questão logística, parece que não foi possível, porque havia um problema de venda de ingressos, de confecção de ingressos, como é que ia se fazer a comercialização. Então, nesse domingo, dia 8, São Paulo e o Corinthians vão jogar no Morumbi e era uma boa oportunidade, né? Seria algo bacana demais. Obviamente, eu acho que o nível de animosidade entre alguns adversários chega às beiras da racionalidade, mas eu acho, como o Carlão disse, que talvez a maioria ainda esteja do lado do bem, né? Eu também acredito nisso, né? Vamos aguardar. Você está sintonizado em 105,7 com o Observatório do Esporte. Seguindo, então, agora para os comentários mais aprofundados também de Tuca Américo. Pois não, Tuca? Bem, vamos lá. Vou começar provocando meu amigo Zeca Marques, notório ex-árbitro de futebol. E eu queria saber a opinião do Zeca. Notório ex-árbitro. Como árbitro não fui nada notório. Mas está preparado para responder a pergunta, a provocação. Bem, Zeca, a Futebol Association Board, né, nessa última semana, rejeitou a proposta de alteração, né, ou de incorporação de duas possibilidades dos jogos de futebol. A questão do uso do replay, da assistência de imagem de vídeo para tomar decisões em relação à arbitragem, e também a quarta substituição durante a prorrogação. Então foi negado isso, né? E o que você acha em relação a isso? Eu acho que, por exemplo, a simples questão, eu acho uma mudança tão pequena, a quarta substituição na prorrogação, e a comissão negar isso é de um retrocesso, de uma coisa antiquada, fora do tempo. Eu não sei o que você pensa em relação a isso. Bom, com relação às duas questões, eu acho que a regra que impede a substituição extra na prorrogação é um erro, até porque o nível de intensidade que o futebol tem nos dias de hoje faz com que os jogadores fiquem muito mais cansados, que percorram uma distância maior do que percorriam 20 anos atrás, 30 anos atrás. É bom lembrar que durante muito tempo não eram permitidas substituições até a Copa de 70, depois eram 2 substituições, hoje são 3. Né? Então quer dizer, já tem jurisprudência, né? A FIFA está caminhando, né? De 0 para 2, agora para 3, quer dizer, demora. Mas eu acho que em caso de prorrogação, quem tem visto em muitas partidas são 2 times extenuados,
Porque um jogo decisivo... Jogadores com cãibra... A gente viu isso na Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, nos minutos finais de cada jogo, de cada prorrogação, eram franco-atiradores que se lançavam para o ataque em busca do gol. E muitas partidas tiveram lances emocionantes justamente por causa disso. Algumas equipes não queriam ir para os pênaltis e queriam decidir no tempo normal ou na prorrogação. Eu acho que era saudável, salutar que se permitisse essa quarta substituição para jogos que se arrastassem para o prolongamento, né? Então acho que isso é um equívoco da International Board, não ser sensível ao desgaste físico que os jogadores têm hoje, como não tinham 30 anos atrás, 20 anos atrás. Foi também veiculado, Zeca, que a Comissão International Board vai discutir o que eles chamam de punição tripla, né? Quando o jogador comete pênalti, é expulso e suspenso do jogo seguinte. Ou seja, ele cometeu uma infração e recebeu 3 punições. E diz que isso eles estão dispostos a discutir. Ou seja, o jogador que impede um gol com o uso da mão, ele é expulso, porque ele impede o gol do adversário. A equipe é punida com um pênalti, então é a possibilidade de se marcar o gol. E o jogador fica automaticamente suspenso do próximo jogo. Eu nunca tinha me atentado a isso, né? No direito é uma regra da proibição do bis in idem, né? Que é dupla punição. Esse aqui seria um tris in idem. Seria isso? Do ponto de vista jurídico, a questão, o que você acha? O Carlão e o Guilherme não estavam aqui, mas em 2010 houve um caso como esse, e nós discutimos, que foi o jogo entre Uruguai e Gana, um jogo de quartas de final, e vocês devem lembrar que o Suárez, o mordedor, ele consegue defender com as 2 mãos uma bola que já estava entrando na meta do Uruguai, ele em cima da linha com as 2 mãos evita o gol de Gana. Uma defesaça, aliás. Uma bela defesa, nos acréscimos da prorrogação. O jogo estava aos 15 do segundo tempo da prorrogação, ou seja, 30 minutos de jogo. Último lance, praticamente. Último lance, praticamente. Ele impede o gol de Gana, que faria com que Gana fosse para a semifinal. Primeiro país africano a participar de uma semifinal de Copa do Mundo. E ele foi punido com a expulsão e depois com a suspensão por um jogo. E a punição do pênalti, cara, não foi como é que é o nome? A locução latina? Bis in idem. Bis in idem. Seria tris in idem. Nesse caso não houve o tris in idem, porque o Gana não fez o gol no pênalti. E aí o jogo foi para a marcação de penalidades, os 5 vezes para cada um, e o Uruguai se classificou. Com gol do Louco Abreu, não foi? O Louco Abreu fez o gol decisivo, e aí o Uruguai foi para a semifinal. O Uruguai perdeu depois para a Espanha, foi isso? Sim. Mas enfim, eu acho que é uma coisa a se pensar. Eu acho que aí é interessante, mas desde que o gol seja consumado. Porque se o gol não se consumou, eu acho que o jogador tem que ser punido pela expulsão e pela suspensão. Porque senão o crime compensa, Tuga América. Tá certo. E na outra questão da utilização, é a utilização de vídeo para remarcar alguma falta? Essa é uma iniciativa que tem tido lugar em jogos de vôlei, futebol de salão, no tênis. O futebol é a mais polêmica entre essas, né? Eu acho o seguinte, eu acho que qualquer mudança na regra do futebol, ela tem que ter um alcance universal. Por isso que às vezes eu sou muito resistente a inovações tecnológicas que podem servir para uma liga inglesa, liga espanhola, mas que não vão ser aplicadas na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, na 3ª divisão da Argentina. Como é que faz para saber se a bola entrou ou não em Noroeste 15 de Jaú? Então, para mim, se houver aparato tecnológico, tem que haver em todas as partidas oficiais disputadas a partir de uma jurisdição que a FIFA impõe para as federações locais de cada país. Então, eu mas comentar... não é o que acontece no tênis, no vôlei, né? Então, mas eu queria comentar, Tuca, justamente eu coloquei isso que no último domingo eu assisti o jogo lá da NBA, o Houston Rockets contra o Cleveland Cavaliers. E teve um lance que teve essa parada para verificar o vídeo. É muito chato. Ele tá na dinâmica do jogo, daí até no televisionamento tô questionando. Daí para-se o jogo, para-se a transmissão, para ver se foi falta, se não foi, se era falta técnica, se era esportiva. Eu uso esse argumento, Carlos, porque, veja, o futebol americano, o rugby, o basquete, o futebol de salão, são jogos que têm interrupções constantes. É um jogo de sintaxe interrompida a todo instante. O futebol de campo, o soccer, o cautio, seja lá o nome que a gente dê, é um jogo de sintaxes da continuidade, de sintaxes contínuas. É um jogo que não pode parar muito. No texto da regra diz, está lá textualmente escrito, cabe ao árbitro tentar interromper o mínimo possível uma partida, porque o trilar insistente do apito irrita os jogadores e a plateia. É o texto da regra. Então o futebol é um jogo de sintaxes de continuidades. Eu acho que parar o jogo a toda hora,
Aí, obviamente, vão estabelecer a quantidade de pedidos que um técnico vai fazer, talvez 2 por equipe a cada tempo. Mas se cada técnico tiver 2 pedidos e os 2 usarem os seus pedidos, a gente vai ter em 45 minutos 4 interrupções, quer dizer. Que é o que acontece no vôlei hoje, né? Isso virou uma estratégia de parada de jogo pro técnico. A cada 11 minutos a gente vai parar um jogo para ver E aí eu quero trazer um dado que vocês também devem lembrar, Copa de 98 na França. A Copa de 98 na França acabou inovando com o uso de, se não me engano, 24 câmeras dispostas no campo para fazer a transmissão. E aí, lembra do jogo Brasil e Noruega? O Brasil perdeu por 2-1 e o segundo gol da Noruega advém de um pênalti cometido pelo Júnior Baiano. A transmissão oficial da TV francesa, que gerou imagens para o mundo todo, mostrava o Júnior Baiano de maneira inocente, acompanhando o jogador norueguês, o jogador cai no chão e o árbitro marca o pênalti. A imprensa inteira televisiva brasileira e os jornais do dia seguinte recriminaram a arbitragem, dizendo que aquilo era uma intenção de se prejudicar a seleção brasileira, porque não houve pênalti. As imagens eram claras dizendo que não houve pênalti. Então, 24, agora eu estou em dúvida, Tucamel, se eram 24 ou 32, acho que 24 câmeras. 32 as que foram agora na última Copa. Depois. 24 câmeras nos estádios franceses não conseguiram pegar a infração. O que aconteceu? 2 dias depois desse jogo, uma TV sueca que fazia entrevistas com torcedores atrás do gol, num momento do ataque da Noruega, faz a marcação da cena e aí é uma puxada de camisa assintosa do Júnior Baiano que quase que descamisa o jogador norueguês. Ou seja, uma câmera que estava atrás do gol, fora do campo de jogo, que não estava em nenhum local apropriado para uma transmissão da partida em si, conseguiu flagrar isso. Então vejam, se a gente for depender do aparato tecnológico, que é limitado, e que vai ter uma aplicação limitada, como o Guilherme disse, Noroeste... E 15 de Jaú, só um exemplo. 15 de Jaú não vai disputar nada este ano. Mas um exemplo. São equipes da última divisão, né? Sim. A gente sabe que não vai ter esse alcance. Noroeste Batatais. Noroeste Fernandópolis, com o Miller em campo. A bola entrou ou não entrou? Foi pênalti ou não foi pênalti? Qual é a câmera que vai mostrar isso? Não. Mas se a transmissão da TV tem, a transmissão com uma câmera fixa na cabine de imprensa, não vai resolver nada. Tá. Só para título de Só mais uma questão, Tucamel. É preciso levar em conta as dimensões de uma quadra de tênis, de basquete, de vôlei e as dimensões de um campo de futebol. Mas o futebol americano tem. O futebol americano é uma liga que tem lá uma dezena e meia de clubes, que tem uma temporada curta de 5 meses e que se resolve a partir de questões de mercado. São questões pontuais, né? No caso do vôlei é uma invasão por cima, que a câmera está ali, é uma bola que tocou a linha ou não tocou, e uma invasão por baixo da rede. Então isso daí você tem um campo mais delimitado para ser vigiado. Só a título de informação, a Federação Holandesa já realiza alguns testes em relação ao uso do vídeo no futebol. Bem, uma notícia que me deixou profundamente irritado, vamos dizer assim, vai. Durante o último ano, em 2014, a Prefeitura de São Paulo, Carlos Napolitano, gastou 52 milhões de reais em contratos, né, de ONGs, empresas, licitações, que a gente conhece muito bem a história, para realizar eventos esportivos recreativos para as crianças de São Paulo. E muito desse dinheiro em ações que não levam a nada, né, ou então de empresas que sequer existem. Vou pegar só um exemplo aqui, para vocês terem ideia. Um exemplo é que houve, em dezembro, agora 2014, um evento para levar crianças para passear de carrinho de rolemã no Autódromo de Interlagos. 30 crianças, custo 151 mil reais. O carrinho de rolemã era parecido com Fórmula 1, assim, mais ou menos? Devia ser com o rolemã da McLaren, rolemã né? da Ferrari, não sei. Né? E tudo que você imaginar, né? Projeto, 400 mil reais em convênios para atividades esportivas, por exemplo, com tênis e handebol, e no endereço registrado não existe a empresa e sim um templo evangélico que ninguém sabe onde foi parar o dinheiro. E por aí vai. Tem um monte de exemplos na matéria que eu não citei, na verdade é uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo no dia 4 agora. Né? Aí eu pergunto, 52 milhões, você consegue fazer... criar incentivos em esporte escolar, em educação física, organização de campeonatos regulares em diversas modalidades, né? Informação de atletas. Então, isso é só dinheiro da Prefeitura de São Paulo. É muito dinheiro. É muito dinheiro.
Então eu fiquei realmente irritado com essa notícia. Né? Então depois vocês podem dar uma olhada, mas Para deixar para indignado deixar mesmo. indignado realmente, Guilherme, realmente. Tá? Aí expandindo isso um pouco mais para nível mundial, vou fazer aqui uma provocação ao meu amigo Carlos Napolitano, né? O João Pereira Coutinho, na Folha de São Paulo, também essa semana, teve um texto lá intitulado Copas Imundas, que ele propõe que a Copa da Rússia devia ser boicotada, em função de tudo que tem acontecido lá, que algumas pessoas atribuem ao Vladimir Putin. Por exemplo, a morte de alguns opositores políticos, como o Alexander Litvinenko, que foi envenenado em 2006. A morte da jornalista Ana Politkovskaya, que foi assassinada em Moscou também em 2006. E agora... O russo tá perfeito aqui. E agora a morte do Boris Nemtsov na Praça Vermelha, que ninguém sabe o que aconteceu. Então ele acha, o João Pereira Coutinho, que é uma afronta aos direitos humanos e que no mínimo devia se promover uma ideia de boicote. Agora a gente fala a verdade, né? Economicamente é inviável um boicote hoje num evento dessa magnitude, né? O que vocês acham? Nós conversamos aqui, tempos atrás, aí, sobre a organização da Copa do Brasil, e uma das frases do Jerome Valk foi que seria muito mais fácil organizar uma Copa do Mundo em países não democráticos, e ele menciona a Rússia e o Catar. Né? E aí resulta nisso, Tuca. A FIFA deve estar nadando de braçada lá na Rússia, então acho que proposta ou qualquer hipótese de boicote ou cancelamento não acontecerá. Com certeza. Então, os problemas que a FIFA teve aqui no Brasil com as manifestações, com revolta, com indignação, com contestações até judiciais em relação à organização, lá na Rússia não deve acontecer nada. Né? Deve estar fazendo tudo o que eles sempre sonharam. Lá e no Catar ainda mais ainda, né? E até a hipótese de mudar o calendário da Copa do Mundo, não sei se vocês... Para dezembro, por conta do calor. Nas outras partes do mundo se questiona bastante, né? Tanto Rússia 2018 como Catar. Mas na Rússia mesmo a coisa está passando batida e a FIFA nadando de braçada. O João Pereira Coutinho, ele é português, né? Então ele tem aí uma visão europeia desse conflito, europeia e ocidental, né? Do conflito que envolve atualmente Rússia e Ucrânia. Mas, e procurador da Justiça argentino que aparece morto também, né? Sem marca de pólvora na mão. Não. Eu brinquei com os amigos meus que essa é o primeiro suicídio com selfie, com pau de selfie. Verdade. Porque se ele não tem marca de pólvora na mão e ele se suicidou, ele usou um pau de selfie para se matar. É uma mais uma utilidade uma Então a gente vai boicotar a Argentina também no Mundial de 2018? É uma possibilidade. Só para fechar, Zeca, você já comentou aqui, você visitou os dois estádios, tanto Itaquerão, Arena Corinthians e Arena Palmeiras, né? Não, Arena Palmeiras não visitei. Você não visitou, mas você conhece a região, passou por fora e tal. Né? Mas, resumindo a ópera, tem uma polêmica agora também que surgiu durante a semana, que a Prefeitura de São Paulo está preocupada com a realização de 14 jogos do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos, né, que vão ocorrer na cidade de São Paulo, divididos aí entre as duas arenas, do Palmeiras e do Corinthians. Né? Em relação a Itaquera, diz que está tudo bem, que foi testado durante a Copa do Mundo, não aconteceram maiores problemas, já tem um histórico, né, já tem um modus operandi de como pilotar essa situação, mas em relação aos jogos da Arena Palmeiras, eles estão muito seguros em função da localização do estádio, que é complicado de chegar, de você comportar as pessoas que vão estar lá, toda a estrutura que envolve uma partida de Jogos Olímpicos no torneio de futebol no Brasil, com certeza vai ter um público bem interessante. O que você pensa disso, Zeca? Bom, o estádio do Corinthians foi construído numa região pouco habitada, com pouca atividade comercial e industrial, né? Ocupou-se um terreno em que inclusive passavam dutos da Petrobras. Sim. Então houve todo um trâmite burocrático do poder municipal, estadual e federal para agilizar a construção do estádio. E o estádio, apesar de muito distante do centro de São Paulo, ele tem um acesso facilitado pela linha do metrô e pela linha da CPTM, pela linha de trem suburbano. Não é complicado se chegar ao estádio. Eu fui assistir Uruguai e Inglaterra na Copa do Mundo. Era um feriado em São Paulo, por coincidência naquele dia. Aliás, o feriado de Corpus Christi, salvo engano. E levei um tempo normal para um deslocamento de um estádio que fica muito distante do centro. Problema algum. É um estádio que tem uma grande área de escape das multidões, quer dizer, é fácil escoar o público do estádio. Há duas grandes saídas, né? A face oeste e a face leste. Ou norte e sul, depende
da visão do estádio, mas enfim, não é complicado. Agora, o estádio do Palmeiras, eu brincava antes de começar aqui a gravação, antigamente o estádio estava dentro do clube, das dependências do clube. Agora parece que é o contrário, o estádio está transbordando para fora do clube, por causa da armação, da área construída, das arquibancadas. E o estádio do Palmeiras, quando foi erguido, também fazia parte de uma região um pouco afastada do centro de São Paulo. E durante muito tempo, até os anos 90, as cercanias do estádio de Parque Antártica, especialmente onde era o Parque Industrial dos Matarazzo, era uma zona completamente inabitada, sem prédios, né? E nos últimos 15, 20 anos passou a ser uma área densamente povoada, repleta de edifícios enormes residenciais e comerciais. Há pelo menos uma dúzia de edifícios comerciais e residenciais nas cercanias do estádio. E é uma região extremamente e densamente povoada. Soma-se a isso o fato de ser construído um shopping, já há mais ou menos 10 anos, que é o Shopping Bourbon, que fica justamente na parte de trás do estádio, mais próxima da Avenida Matarazzo. Então, um jogo no meio de semana, por exemplo, que começa às 9 horas, vai se tornar impraticável. Eu não gostaria de ser um morador da região, porque vai ficar completamente impraticável. E não tem a condição de estabelecer feriado em dias de jogos. Não dá. E tal, né? Mas você pretende assistir algum jogo do torneio olímpico? Eu tinha uma expectativa de que o estádio Palmeiras seria um estádio admirável. Tenho muita curiosidade, pelas imagens que eu vi, me parece um estádio com uma concepção bastante interessante e tenho muita curiosidade de conhecê-lo. Agora, um jogo olímpico, se de fato acontecer em São Paulo, é uma grande oportunidade para ver seleções, seja lá qual for o encontro. Você já teve no estádio? Não fui, mas eu quero comentar a respeito esse chororô da Prefeitura de São Paulo. Acho que ela está reclamando que ela está recebendo uma carga muito grande de jogos. Se não me engano, são 14. 14 jogos. Mas a previsão não era essa, ela recebeu um ou outro jogo. Então acho que ela está reclamando por não estar recebendo recursos para isso. Então talvez ela vai ter que gastar dinheiro para fazer parte das Olimpíadas sem ser a cidade sede. E também acho um argumento meio bobo, porque o tanto de visibilidade que vai ter, de gasto dos torcedores, talvez supere o investimento que a prefeitura vai fazer. A despeito que o Zé colocou aí do entorno do estádio do Palmeiras, que é um problema, e o jogo Palmeiras e Corinthians que aconteceu no começo do ano demonstrou isso aí. Que teve problema de enfrentamento das torcidas e o negócio foi muito sério. É que as ruas que cercam o estádio são muito estreitas. A rua Turiaçu de um lado é muito estreita, a rua que fica do lado de trás, por onde entra a torcida adversária, é muito estreita. E é uma área muito residencial. É diferente do Morumbi, que tem vias largas, né, de acesso ao estádio, né? O estádio ocupa uma área maior, quer dizer, tem mais ruas para fazer escoamento de público. O próprio Pacaembu tem uma praça enorme em frente, a Praça Charles Miller. Então é possível fazer um escoamento do público com mais facilidade. O estádio do Palmeiras é muito complicado. E aí, quer dizer, houve um drible legal para que se fizesse a reforma. O Palmeiras não tinha alvará para construir um estádio novo. O Palmeiras entrou com um alvará de reforma. E aí, como é que eu vou justificar uma reforma se o estádio veio abaixo? Manteve-se apenas uma arquibancada antiga do antigo Parque Antártica, na parte de trás do gol, onde havia arquibancada, porque do outro lado do gol eram umas piscinas. A famosa ferradura? Então, justamente para justificar a reforma? Manteve-se ali um lance da arquibancada. E é aquela questão que o Carlos pode explicar melhor, né? A justiça brasileira fez vistas grossas para um alvará de reforma, mas que na verdade foi um alvará de demolição e construção de estádio novo. Ok, são esses meus comentários. Você está em 105,7 na Unesp FM, o Observatório do Esporte. E agora vamos também às considerações de Carlo Napolitano. Pois não, Carlão? Na verdade, são alguns assuntos aqui que já aconteceram desde o nosso último programa no final do ano passado. Mas lembrar aqui a eleição do Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo, e como eu disse no início do programa, nós fizemos aqui uma enquete, acho que todo mundo acertou. Estava meio óbvio até, né? Baba, né? Essa não foi tão difícil. Mas que foi merecido, então acho que vale a pena a gente retomar essa discussão. E depois que ele ganhou o prêmio, ele não voltou a atuar bem, viu? O meu filho Pedro falou isso, mas ele tá levando um couro do Messi na atual temporada. Couro do Messi tá meio demais, né? Alguém aqui acha que o Neymar tem chances de já nessa temporada concorrer ali entre os três, pelo menos? Eu creio que sim. Se continuar desse jeito, entre os três, talvez. Ele vai ter um protagonismo com a Copa América. Se ele fizer uma boa Copa América, né? Eu também acho que a Copa América vai ser determinante. São adversários apenas sul-americanos, mas enfim, tem uma certa exposição esse torneio. Eu ainda acho que no Barcelona ele é um ator coadjuvante
da estrela principal, que é o Messi. Enquanto ele for ator coadjuvante no próprio clube, não pode ser o melhor do mundo. Neymar, que nessa semana marcou 2 vezes, né? Na quarta-feira, Então, na vitória para cima do mas Villarreal. o que a mídia, o jornalismo espanhol tem falado, é que na Copa do Rei ele está assumindo esse protagonismo entre os três, ali, ele, o Messi e o Suárez, né? Tanto que ele está com 6 gols, não jogou todos os jogos, e o Messi com 3 e acho que o Suárez com 2. Acho que é isso. Mas também precisa ver a importância. A Copa do Rei... Acho que é a mesma coisa que o jogo no meio de semana Palmeiras e Vitória da Conquista, né? Então, que colocaram aqui a folha de pagamento do Vitória da Conquista era de R$200 mil e aí parece que o salário só do goleiro do Palmeiras já pagaria... Não, a conta é que 1/3 do salário do Valdívia paga todo o elenco, o mês do elenco de Vitória da Conquista. E se bobear nessa Copa do Rei aí na Espanha, também deve ter confrontos nesse nível, né? Ou seja, que o salário do Neymar deve pagar também 3 meses de salário do time adversário. Então acho que a desproporção essa acho que não é um bom comparativo. Não. Muito no começo. Eu li sobre isso, também não achei que seria uma boa comparação. A diferença é que o Neymar entra em campo e joga, né? Agora, outra coisa, né? Se o Neymar não chegar entre os 3, pelo menos, finalistas, isso significa dizer, não sei se vocês observam de outra forma, mas eu não vejo ninguém com a possibilidade de invadir ali espaço de Cristiano Ronaldo e Messi mais uma vez, né? Não tem nenhum grande astro surgindo no futebol mundial que possa ameaçar esses dois, né? Ô Zé, que se fizesse aqui, aproveitando o gancho da tua fala no início do programa do jogador mais bonito do mundo, ele teria chances do Cristiano Ronaldo? Zeca Marques responde. Não, mas com o seu olhar lusitano. Eu fiz um discurso contestando a avaliação de um atleta pela beleza ou feiura. Não, acho que não estou sentido. falando sobre o melhor jogador do mundo, mais bonito, Zé. Não, mas pra mim... O jogador, ele joga futebol. Se ele vai ter outra função, outra atividade, aí... É apenas uma brincadeira, Zé Camargo. E o poeta, a beleza está nos olhos de quem vê, né? Garrincha era lindo. Para alguns era lindo, para outros não era, então... Legal. Bom, dando sequência, Carlão. Não, a outra questão é o doping do Anderson Silva, até o Tuca foi que ia comentar sobre isso, e foi um assunto aí, bombou no começo do ano, depois do retorno dele após a fratura na perna. Ele vence a luta e logo na sequência já é divulgado um doping durante a preparação, depois a confirmação do doping na luta, depois um caso de negação, já teve a suspensão. E ele anuncia essa semana que tem intenção de voltar a lutar em 2016. Eu acho que é uma situação lamentável e o que parece é que no UFC vários casos de doping têm sido divulgados, vindo à tona, e demonstra que esses lutadores naturalmente não conseguem ter o resultado esportivo esperado, a não ser usando de substâncias proibidas. Bem, o que eu acho interessante, Carlão, é que incrível, né? Para acontecer um caso de doping no MMA, para aparecerem alguns pontos de vistas distintos do que a gente sempre ouve, não só na mídia, mas do ponto de vista de algumas pessoas que trabalham na área, né? Então, a gente sempre defendeu aqui a punição em relação ao doping, que é uma coisa de onda, que é contra o esporte, tarari e tudo mais. Essas argumentações a gente vem discutindo aqui já pela 6ª temporada, né, Zeca Marques? Então é o seguinte, eu achei interessante que no blog faz tempinho já, isso acho que há quase um mês, no blog do Juca Kfouri, ele apresentou um texto de um médico, né, chamado Sabino Vieira Loguércio, né, que ele tem um livro que chama Doping e as Muitas Faces da Injustiça, em que ele coloca alguns temas que eu não lembro de terem sido discutidos em relação a essa questão, né? Primeiro, ele fala que o antidoping de caráter punitivo é antiético, anticientífico, inconstitucional e uma agressão aos direitos humanos, porque a pessoa é punida no primeiro momento, né, em relação à sua imagem, retirado, ele é suspenso e sem direito a princípio de uma defesa. E por outro lado também, ele levanta e tem alguns exemplos de atletas que por questões de metabolismo, de especificidades da bioquímica do seu próprio organismo, e que ao consumir determinada substância, elas se transformam em substâncias que podem ser acusadas de exame como substâncias proibidas. E que quando isso é descoberto, o estrago já foi feito, a pessoa já foi punida, ou já perdeu o patrocinador, já perdeu o título. E ele questiona o caso do Anderson Silva, dizendo que
como ele teve uma lesão muito grave, esse tipo de medicamento não se tratava de um caso de doping, mas um medicamento necessário para a recuperação dele, porque ele teve uma perda muscular muito grande em função da lesão. Então ele deveria agendar a luta para Sim, algum tempo sim. depois. Parece que depois, essa é a sim. linha de defesa do Mas Silva. o que eu estou colocando aqui, Zeca, a gente não tem condição de dizer que está certo, quem está errado, até pelos múltiplos interesses, né? Mas, enfim, existe um outro olhar. São outras faces, possibilidades. E ele cita, eu não vou achar aqui no meio do texto, que é muito grande, o nome de uma ciclista, se eu não me engano, né? Que foi flagrada no exame antidoping uma determinada substância, mas que depois se provou que isso era fruto de um resíduo metabólico do organismo da pessoa e não resultante do consumo da droga. Então, quer dizer, você tem uma jurisprudência, tem um caso real que aconteceu e que isso acho que tem que ser levado em consideração, uma vez que a detecção do doping tem que ser tomada como uma coisa científica, uma prova científica. A questão é muito complicada, Tuca, porque lembremos do caso do Maradona na Copa de 94. Ele tomava um medicamento, a princípio, para emagrecer. Só que esse medicamento também era um diurético. E um diurético mascara outras substâncias que são ingeridas, né, que são proibidas pelas agências reguladoras. Sim. Então é uma questão extremamente complicada. Eu também acho que para alguém entrar no octógono e fazer o espetáculo que eles fazem, é difícil que não tenha nenhum tipo de estímulo extra para a pessoa. Ainda mais no caso do Anderson Silva, que estava com uma séria contusão, com fratura da perna, e que levou muito tempo a se recuperar e poder entrar em condições de disputa, né? Agora, o que para mim é mais complicado no caso do Anderson Silva é todo o discurso retificador que ele fez durante a carreira, que ele não se dopava, que não utilizava substâncias ilícitas, que a sua performance era fruto de treinamento e dedicação. O que é complicado é esse discurso ruim, porque não foi só um exame que denunciou o doping, né? Foi mais de um exame. Sim. Exames antes da luta, no dia da luta, depois da luta. Quer dizer, as provas vêm se multiplicando, né? Como a defesa vai ser feita e se ele é culpado ou não, obviamente que a gente não pode julgar aqui. Vamos aguardar, mas é um assunto também bastante polêmico. A exemplo do que a gente falou há pouco do uso da tecnologia no futebol, esse caso do Anderson Silva, nas últimas semanas, também gera muita polêmica, né? Dando sequência então, Carlão, mais um tópico? Não, só mais um aqui, depois é só mais uma menção. O Gabriel Medina, né, que foi campeão mundial de surf, Medina. e a dimensão que isso tomou, né? O surf passou a ser... a ter cobertura nos canais abertos de televisão. Quer dizer, o Jornal Nacional está fazendo a cobertura da etapa da Austrália, né? E essa semana me chamou a atenção a não cobertura, né? Como não tem ondas para a disputa do torneio, eles estavam fazendo alguns tipos de comentário. O que me chamou a atenção, até brinquei com o Tuca aqui antes da gravação, que eu tenho a mesma pegada na prancha de surf como o Gabriel Medina, né? Porque ele tem uma pisada na base que é diferente do que se faz tradicionalmente. Qual é? Me lembra aí. De Goofy. Do Goofy. Ele seria o Pateta, né? Seria o Pateta. É que ele coloca a base da prancha, o pé esquerdo dele, e o pé direito é que vai à frente, é que faz as manobras. E os grandes campeões de surf usam a posição trocada, ou seja, o pé direito na base e o pé esquerdo como o que faz a manobra. E a primeira vez que eu surfei, eu subi na prancha, eu só consegui parar em pé com o pé esquerdo atrás, mesmo sendo destro. Tá vendo? Né? Você perdeu de ser campeão mundial de surf. Então eu me comparo ali ao Gabriel Medina nesse quesito, né? Mas o que me chamou a atenção foi isso, ou seja, a grande empresa de televisão no Brasil de canal aberto, a TV Globo, no Jornal Nacional, seu principal jornal, está dando espaço para o surf, que eu nunca tinha visto, né? Isso em decorrência do Campeonato Mundial. O que eu acho que a gente tem que levar em conta também, né, é um jejum de campeões brasileiros e esse período do ano que tem pouca atividade esportiva, né? O campeonato do Medina não desmerecendo, logicamente, né, o tamanho da conquista dele, mas numa época de vacas magras, né, para a mídia. Não, e a conquista, não só de vacas magras, mas a época da conquista dele era que não tinha competição nenhuma para noticiar. No noticiário esportivo de final de ano e começo do ano não tem nada para mostrar. É São Silvestre, dia 31 e mais nada. Prova disso é o recesso do Observatório do Esporte. O recesso do Observatório. Bom, agora, eu estou tentando relembrar algumas coisas que aconteceram aqui no nosso recesso. Não, mas é um fato importante, lógico. Sem dúvida. Sem dúvida.
O Carlão tem mais uma menção Tem, aí, não, só né? uma menção rapidinha. A jogadora Duda Morim, de handball, eleita também recentemente como a melhor do mundo. Mas os dois temas que eu queria trazer para discussão de fato um deles a possível volta dos mata-matas do Brasileirão, que também foi divulgado. Parece que alguns clubes da Série A estão encampando essa ideia. Eu queria saber a opinião de vocês. Nós já conversamos aqui sobre isso. Eu acho que é um retrocesso. Né? É voltar a uma situação antiga. Acho que o mata-mata tem a sua vez na Copa do Brasil, né? que é um campeonato muito interessante. E eu acho que os maiores campeonatos do mundo eles têm o sistema de pontos corridos, e acho que é um sistema que favorece o mérito do time, Carlão, do campeonato. Parece, né, a primeira vez que o Campeonato Brasileiro tem um campeão antecipado. Nos outros anos sempre foi uma disputa Até o fim, até o fim. E esse ano não perdeu. Nós sofremos muito nesse campeonato, Sim, né? até o último instante, até o último segundo. Eu acho que o legal desse tipo de campeonato de pontos corridos são vários campeonatos. A mídia fala isso todo dia, né? São vários campeonatos. Quem vai ganhar, quem vai para Libertadores, quem vai para a Copa do Brasil, quem não vai cair. Né? Então sempre está acontecendo alguma coisa. Então eu acho que é uma reação muito rápida em função do que aconteceu ano passado. Mas o nosso Carlos Napolitano, que foi no Havaí que você surfou com o pé direito? Não, foi no Guarujá mesmo. Não, porque ele fez parte do esporte norte-americano universitário. Fez, ele é E rei dos desportos aquáticos. E eu diria, concordo com você, que o sistema de pontos corridos ele procura ser mais justo. O campeão normalmente é o que teve mais mérito durante a temporada. Mas, por exemplo, o esporte americano, que é todo voltado para o business, não tem nenhuma competição lá de pontos corridos. A NBA, o basquete, o futebol americano, o beisebol, são todos sistemas de mata-mata, de playoffs. Né? E o que também é transportado para cá, para o vôlei, para o basquete. Sim. E as grandes competições mundiais, por uma questão até de agenda e de datas, todas também são, se não na íntegra, pelo menos na fase final, todas são playoffs. Veja a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem uma fase de grupos, depois oitavas de final, quartas, semifinais de final. Né? Agora, eu acho que a questão da justiça, da conquista de um clube, ela deveria ser mais louvada. O problema é que nos últimos 2 anos, o campeão brasileiro foi uma equipe que não que figura entre o topo das audiências da televisão. O Cruzeiro. Sim. Eu acho que se fosse o Flamengo ou o Corinthians tivessem sido campeões nos últimos 2 anos, talvez essa discussão não viria à tona, porque a própria televisão, que é responsável pelos direitos de transmissão, não estaria preocupada com a audiência. Aí chega o ano que vem, Carlos Napolitano, vai ter um quadrangular final com esporte, com times não tão midiáticos, aí no outro ano vão pedir para voltar os pontos corridos. Com certeza. É sempre por aí. Para encerrar, rapidinho falando do basquete também, Bauru né, Basquete, campanha na NBB com 20 vitórias. O time é empolgando na classificação, só que na minha modesta opinião não empolgando na quadra. Né? Eu fui assistir alguns jogos na panela de pressão e parece que o time joga na panela de pressão em banho-maria. Né? E o jogo contra o Limeira representou isso, que foi um jogo emocionante só no último segundo, quando o Ricardo Fischer conseguiu fazer uma cesta de 3 pontos e virar o placar. Mas durante o jogo todo, eu assisti desde o começo, estava lá na panela de pressão, o time não empolga. E eu até conversei com alguns colegas, com alguns frequentadores da panela de pressão sobre isso. Parece que o time, não sei se ele tem a noção de que ele vai ganhar. A impressão que dá é que os jogadores, eles pensam que vão resolver a partida na hora que eles quiserem, né? Então, contra adversários de menor expressão, caso não é esse caso de Limeira, né? Limeira tá brigando ali pelas primeiras colocações, mas Bauru tá num patamar acima da maioria, né? E aí acaba só dosando, fazendo um revezamento um pouco maior. Vamos aguardar, vamos voltar até no assunto basquete na próxima semana, porque no próximo final de semana tem a decisão aí da Liga das Américas. Especificamente nesse jogo, o time buscava toda hora fazer arremessos de 3, né, e mesmo estando embaixo da tabela, então não teve enterrado, não teve assim, lances que emocionavam e que levantavam o torcedor. Um jogo mais pragmático. Me parece assim que ou o time joga num lenga-lenga ali no morno, através de um treino pré-estabelecido, ou tem essa noção de que vai ganhar o jogo a qualquer momento, quando qualquer um quiser resolver. E o novo ginásio vai sair do papel, Carlos Napolitano? Parece que sim, parece que a prefeitura já recebeu a verba, tem o projeto e a prefeitura teria que fazer a contrapartida com o aporte de um recurso para a execução do ginásio. O projeto é lindo. Sim. O projeto é muito bom. Bom, dá tempo ainda da gente falar de Fórmula 1, né? O nosso grande Fábio Fleury
até trouxe para a mesa, né? Nosso Arsene Wenger. Grande, né? A respeito dessa temporada de 2015, que vai começar também agora nesse mês de março, né? Já na próxima semana, inclusive, outra vez 2 pilotos brasileiros. Queria saber a opinião da mesa. Os 2 Filipes, né? Nasser e o Massa. Eu queria saber por que a pronúncia do nome do primeiro Felipe que você citou é o Nasser e não é Nasri. Não, boa pergunta. Eles tentaram contato. Porque passou a ser Nasser, eu sempre achei que a pronúncia fosse Felipe Nasri. Mas enfim. Mais fácil. Busquemos a resposta para o próximo programa. Vamos ver se ele justifica, né, essa confusão de sobrenome, se ele vai conseguir fazer um bom trabalho nessa temporada, que vai ser a primeira dele, e o Massa, por outro lado, já veterano, né? O que dá para esperar do Massa, Carlão, A mesma coisa de sempre. Nada. E a do outro também nada, porque o carro dele não vai ajudar. Pois é. Bom, pro Massa tem muita gente um pouco mais otimista para essa temporada, né? Não é o meu caso, O confesso. que seria otimismo em relação ao Massa, otimismo né? brigando por título mundial. Eu não acredito nisso. Tem gente que bate nessa tecla. Mas vamos aguardar. Lembrando que o primeiro GP já vai ser na próxima semana, lá em Melbourne, na Austrália. Primeira prova desta temporada de 2015. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp, tudo junto, viu? observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte está chegando ao fim. E a primeira edição desta temporada 2015 do Observatório do Esporte está chegando ao fim. Teve a apresentação de Guilherme Dias, com os comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida, Vinícius Passarelli e André Magalhães, deixando um grande abraço também, o reconhecimento por parte da equipe Observatório do Esporte, né, ao nosso Fernando Martins, que até a última temporada esteve conosco e se despede, né, nesse ano de 2015. Um grande abraço para o nosso grande companheiro Fernando Martins, boa sorte para ele nos novos projetos. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.